Bom dia, 17 de junho de 2023 e hoje a gente vai então falar sobre os aços inoxidáveis austeníticos. A ideia é que a gente vá discutir alguns aspectos metalúrgicos específicos da aplicação de cada tipo de aço e aí a gente vai ver os resistentes ao calor, a baixa temperatura, a corrosão. E a gente vai fazer uma breve discussão, porque vocês vão ver que entre os aços inoxidáveis, é o aço que tem a melhor soldabilidade, mas a gente vai dar uma discutidinha sobre as questões de aporte de calor, pré-aquecimento, os consumíveis e também a questão de tratamento térmico de alívio de tensões para esses materiais. Mais uma vez, a literatura aí utilizada. Algumas coisas que eu tiro da internet, como propaganda de folder e tal, eu coloco também, não é um link, mas vocês podem dar uma copiada pelo PDF e depois jogar no navegador, é o link para onde eu tirei aquela informação. Tá? E aí, vamos começando aqui. Nesse slide aqui, a gente mostra essa questão toda de que sempre que você usa um material, existe um projeto, onde nesse projeto existe uma configuração geométrica que é dada por um desenho, existe a especificação do material e existe o plano de qualidade que diz quais são todos os tipos de ensaios não destrutivos, de requisitos específicos em relação à qualidade, se precisa ter Sharpie, etc. E você sempre vai projetar para que o material ele opere durante toda a vida útil dele sem ter danos que levem a falhas. Óbvio que muitas vezes você precisa ir acompanhando através das inspeções para saber se o material está acumulando danos. E todos os danos eles vão se formando em função do que você vai submeter o material. Se você vai colocar o material em alta temperatura, se você vai colocar o material em baixa temperatura, se você vai colocar o material num ambiente mais corrosivo, ou se vai ter uma ação de fricção que leve a algum desgaste, e também aos tipos de esforços que você vai aplicar no material, normalmente estáticos, dinâmicos ou cíclicos. Então, os danos eles são acumulados em função do que é o material e da condição que você coloca aquele material em relação à operação. E existe, então, toda a questão de você selecionar um material olhando a condição que ele vai ser colocado, olhando a aplicação que esse material vai ter. Mas você nunca pode esquecer que ele precisa ser fabricado. Como ele vai ser fabricado, você vai ter uma matéria-prima, você vai ter várias tecnologias fabris, dos principais processos que realmente altera as características dos materiais é a soldagem. Então, na questão da soldagem, a gente tem que se ligar muito se a gente vai pegar aquele material que foi projetado para resistir a uma condição e se a gente não vai degradar esse material ou se você não vai criar defeitos que possam impedir uma boa operação desse material. Então, a ideia hoje é a gente pensar aonde que a gente vai utilizar aços inoxidáveis austeníticos. Aí a gente vai pensar por que ele teve exatamente uma determinada especificação que inclui a composição química, os ciclos térmicos, os ciclos mecânicos e como que a soldagem pode ser realizada para que eu não promova nenhum tipo de defeito ou nenhum tipo de degradação daquele material para aquela aplicação. E a gente falando então dos aços inoxidáveis, a gente vai ver que, bom, eu tenho temperaturas altas, temperaturas baixas, eu tenho esforços que podem exigir materiais com resistências mais elevadas e eu tenho ambientes que num ambiente eu posso tanto submeter um material a uma condição de meio agressivo que cause corrosão, como eu posso ter um meio em alta temperatura que cause uma oxidação, como eu posso ter também ações de desgaste. A gente tem aços inoxidáveis austeníticos usados em temperaturas muito elevadas. A gente vai ver que as características desse material para uso em temperatura elevada, elas são específicas. A gente vai ver que especificamente eu vou ter
determinados teores de elementos para o material resistir àquela alta temperatura. Eu também posso ter aços inoxidáveis austeníticos que são utilizados em temperaturas muito baixas, temperaturas criogênicas. Também tenho características específicas para esses materiais que vão trabalhar em baixa temperatura. E eu tenho também materiais austeníticos que são utilizados em condições ambientais mais agressivas, ou às vezes nem são agressivas, como por exemplo, quando você tem geração de hidrogênio, porque os austeníticos a gente vai ver, eles não se fragilizam pelo hidrogênio. Né? Eles mudam algumas características, mas eles não se fragilizam. Então, a gente vai ter especificamente 3 tipos de condições que a gente trabalha os aços austeníticos. A gente trabalha em altas temperaturas, baixas temperaturas e ambientes corrosivos. Aí é importante a gente pensar o seguinte, a gente já tinha visto em outros workshops que a gente tem materiais que eram materiais de tenacidade assegurada, que trabalhavam mais ou menos em baixa temperatura aqui, mas não tão baixa. Materiais martensíticos que eram de resistência mecânica alta ou muito alta. Os aços inoxidáveis austeníticos, eles, para aplicação em temperatura alta, em temperatura baixa, ou no ambiente um pouco mais corrosivo, esses materiais, eles são materiais de baixa resistência mecânica, tá? Porque eles devem ser utilizados na condição solubilizada. Então, é importante a gente entender que existe aço inoxidável com uma condição de resistência mecânica alta? Existe. Existem molas, existem parafusos, mas esses aí normalmente nem são soldáveis. Então a gente não vai falar hoje deles. A gente vai falar especificamente dessas 3 condições. E aí a gente pensando o que são os aços inoxidáveis. Bom, primeiro, para ser um aço inoxidável, qual é o elemento básico que a gente tem no aço inoxidável? E a gente sabe que o aço inoxidável, o elemento básico é o cromo, né? E aí aqui mostra a taxa de corrosão para diferentes teores de cromo num ambiente mais ameno, temperatura ambiente, em meios não muito corrosivos. O que acontece? Quando você tem um material que é um aço ao carbono, ou seja, tem 0% de cromo, ele tem uma taxa de corrosão. A gente sabe que todos os aços carbono e baixa liga, eles têm uma taxa de corrosão, ou seja, vai ter algum tipo de perda ao longo do tempo e vai ter uma taxa que normalmente é dada como um afinamento, é uma corrosão em milímetros por ano, por exemplo, é uma perda que você vai ter de espessura. Quando você vai colocando cromo, então se a gente pegar um material que é um 4130, 4140, tem 1% de cromo, o que você vai vendo? Você vai vendo que a taxa de corrosão cai muito, mas ainda assim existe uma taxa de corrosão. Quando você coloca uma quantidade de cromo bastante alta, então aqui no mínimo 10, 12% de cromo, você vê que a taxa de corrosão ela chega a 0. Se ela chega a 0, isso significa que o material ele não está corroendo, o material ele não está tendo perda. E isso significa que aquele cromo que você colocou, formou um filme na superfície, e esse filme meio que isolou o material do meio. Esse filme é o que se chama filme passivo. Então você criou uma passivação na superfície e essa passivação ela impede que o material tenha contato com o ambiente. Óbvio que quanto mais cromo, mais estável é esse filme, ou seja, menos possibilidade dele sofrer rupturas vai acontecer. Então, o que a gente tem? A gente tem que um aço inoxidável, né, que na verdade o nome nem é tão próprio, porque ele é oxidável, né, e é a oxidação que vai promover a proteção contra a corrosão. O aço inoxidável ele vai ter no mínimo 10 a 12% de cromo, porque esse filme ele vai se formar e ele vai ser um filme que vai impedir o material de corroer em uma condição amena. Óbvio que se eu for começando a piorar as condições ambientais, colocando agora, né, ou tendo no ambiente agora um pouquinho de cloreto, né, o cloreto ele é um íon
redutor que ele vai lá e destrói aquele filme passivo na superfície. Então, para eu resistir a essa condição ambiental um pouco mais agressiva, eu preciso ter um pouco mais de elementos que estabilizem o filme, que os elementos principais, né? O principal é o cromo, mas depois eu ainda posso jogar alguns outros elementos, né? Como o molibdênio ou o nitrogênio, que vão favorecer que esse filme seja bem estável. Então, depois a gente vai ver mais lá na frente que esse índice PRE, Pitching Resistant Equivalent Number, então é o PREN, ele é um índice que vai me dar o quão estável é esse filme frente a ambientes agressivos. Mas a gente já sabe, olha, no mínimo 10 a 12 de cromo para qualquer ambiente, qualquer um, inclusive a atmosfera. Mas existem outras condições bem agressivas, onde você vai conduzir fluidos que contenham cloretos e tal, e aí você vai começar a se preocupar de ter materiais cada vez mais resistentes à corrosão. E essa resistência à corrosão é, por exemplo, dada por essa composição química com elementos que promovam maior estabilidade. Aí a gente tem o seguinte, bom, mas isso é mínimo 10, 12 de cromo num ambiente, assim, a temperatura ambiente, um meio úmido, mas não muito agressivo. Mas se eu quiser agora colocar numa alta temperatura, agora eu não tenho mais um ambiente úmido, não tenho ambiente úmido, porque a 1000 graus, a 900 graus, eu não tenho um ambiente úmido. Acima da temperatura de orvalho eu já não tenho um ambiente úmido. Mas eu preciso que o material resista não somente à corrosão, eu preciso também que o material resista à oxidação. Se eu quiser colocar o material a quente, por exemplo, então a quente, eu ativo muito, né, essa superfície do material e eu preciso que o material seja resistente à oxidação. Se eu quiser que o material seja resistente à oxidação em alta temperatura, aí eu já vou ter um material que vai ser resistente ao calor. E ele precisa ter aí, no mínimo, aí uns 20 de cromo. Tá? Então a gente vai ver que existem materiais que vão trabalhar em ambientes corrosivos, existem materiais que vão trabalhar em alta temperatura. Então eu vou ter diferentes composições químicas dependendo do tipo de condição que eu vou colocar aquele material. Hoje a gente vai falar dos ácidos austeníticos, então é importante que a gente entenda entre os ácidos inoxidáveis como está o ácido inoxidável austenítico. E aí a gente vê o seguinte, né? Então aqui está um ácido inoxidável austenítico, uma estrutura totalmente austenítica, e esse material ele tem uma dada composição química. Eu tenho outros materiais, eu tenho um ácido inoxidável duplex, eu tenho um ácido inoxidável endurecível por precipitação de base martensítica, eu tenho um ácido endurecível por tratamento térmico de tempo e revenimento, que é o ácido inox martensítico. Eu tenho os ácidos ferríticos também que não são endurecíveis. Tá? E aí a gente vê que existem algumas condições de resistência mecânica, então esse aqui é a tensão limite de escoamento, né? A gente vê que a tensão limite de escoamento de um ácido austenítico é baixa. Nos superausteníticos eu consigo atingir uma resistência um pouquinho mais alta, porque eu começo a dar um endurecimento por solução sólida, porque esses materiais, para eles trabalharem em uma condição boa, eles devem estar na condição solubilizada, a gente vai ver mais à frente, mas eles nem se assemelham nem um pouco aos ácidos inoxidáveis duplex em termos de resistência mecânica. A resistência mecânica dele é muito mais baixa. Em relação aos martensíticos, então, nem se fala. A resistência mecânica de um austenítico é muitíssimo mais baixa do que a de um martensítico ou endurecível por precipitação. Tá? Quem pode se assemelhar a ele em termos de resistência mecânica são os ferríticos, mas os ferríticos a gente vai ver aí, eles não são muito bons em outras propriedades, como por exemplo a tenacidade. E aí a gente vê o seguinte, que esse aqui nem se fala de tenacidade, é muito ruim dos ferríticos aqui, porque a gente vai ver aí à frente, a estrutura ferrítica ela sofre uma transição de comportamento, e como esses materiais eles já solidificam na forma ferrítica, é difícil você refinar o grão deles, então esses materiais não são muito bons de tenacidade. E aí a gente vê que, em termos de tenacidade, o austenítico é, sem dúvida, o melhor. Tá? Em termos de resistência à corrosão, bom, como eu tenho nos duplex
teores de cromo muito mais altos do que no austenítico. Eu tenho duplex, 22, 25, 27 de cromo. A gente vai ver que a gente trabalha com os austeníticos para alta temperatura. Eu até tenho uns teores de cromo mais altos para alta temperatura. Mas aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter um teor de níquel mais alto, a gente vai ver aí à frente, para ele poder ser austenítico. Os duplex, além de eu ter o material que tem um teor de cromo muito alto, eu também coloco o nitrogênio nesse material. E aí esse material se torna muito resistente à corrosão, porque aquele PRE dele é muito alto. E aí, mas aí por que eu não posso então trabalhar com duplex em alta temperatura se eu tenho 25 de cromo? Justamente porque eu coloco nitrogênio. E a gente vai ver aí que o nitrogênio e o carbono são elementos intersticiais no ferro. E aí o nitrogênio e o carbono, eles se movimentam muito em alta temperatura e isso pode causar alguns problemas para a gente. Então eu não posso trabalhar com duplex em temperaturas acima de 100 e poucos, né? Isso para resistir à corrosão, e eu não posso, em hipótese nenhuma, permanecer com ele muito tempo em temperaturas acima de 300, porque eles vão começar a formar os nitretos, e aí eu perco o que ele tem de bom, que é a resistência à corrosão. Então a gente vai ver que os aços inoxidáveis austeníticos, eles são de baixa resistência mecânica, eles têm muito alta tenacidade, mas eles não são tão resistentes à corrosão quanto os duplex, mas eles são bem mais resistentes à corrosão do que os martensíticos, isso por conta dos teores de cromo que eu vou ter nesse material. E aí eu trouxe essa tabelinha que eu achei bem interessante, que mostra para os 5 tipos de aços inoxidáveis mais comuns, que são o austenítico, o duplex, o ferrítico, o martensítico e os endurecíveis por precipitação, mostra algumas características. E uma é interessante de falar, até porque quem faz ensaios não destrutivos, muitas vezes pensa assim, será que eu posso usar uma partícula magnética para identificar um defeito no ácido inoxidável austenítico? E em geral, não, né? Porque esse material ele não é magnético. Então, você não consegue fazer partícula magnética no material que não é magnético, né? Então, enquanto que todos os outros são magnéticos. Agora, isso vai me dar também uma característica boa. Por exemplo, eu tenho nos austeníticos os materiais que são não magnéticos. Por exemplo, quando eu tenho que enviar dados, aí eu posso precisar de um material não magnético, ele tem que ser totalmente austenítico, tá? Em termos de endurecimento por encruamento, né? Você vê, a austenita ela encrua muito. E aí a gente vai ver aí mais à frente que quando você encrua, você muda muito as características do material. Tá? Então, os austeníticos eles têm um endurecimento por encruamento muito alto, bem diferente dos outros. Aliás, vocês vão ver que o austenítico ele é bem diferente em quase tudo. Tá? A resistência à corrosão desses materiais, dependendo do PRRM deles, né, ela vai ser alta, mas ela nem se compara com a do duplex, que é muito alta, mas ela é bem mais alta que os outros, né? Em termos de endurecimento, esse material ele só endurece por encruamento. Então foi o que eu falei, a gente só vai encontrar materiais de alta resistência se eles estiverem na condição encruada. Então, parafusos, molas de aço inoxidável, que precisam ter um limite de escoamento alto, eles vão ser encruados. Tá? Já a gente vê que os duplex e os ferríticos não têm nenhum tipo de obtenção de endurecimento por tratamento térmico, por exemplo, enquanto que os martensíticos e os endurecíveis por precipitação, sim. Esse aqui ele é um material que você solubiliza e envelhece, e esse aqui é um material que você tempera e revive. Então, comparado aqui, justamente por isso é que os inoxidáveis austeníticos são de bem baixa resistência mecânica, né? Eles não endurecem por tratamento térmico e eles endurecem por encruamento, mas o encruamento não é interessante para eles, a gente vai ver aí à frente. A dutilidade deles é o material de mais alta dutilidade. A resistência a alta temperatura é o material de mais alta resistência a alta temperatura. A baixa temperatura é o material de mais alta resistência a baixas temperaturas. E a soldabilidade, que é o que a gente vai falar hoje especificamente. Observa
esse é o material de melhor soldabilidade que existe entre os aços inoxidáveis. Então, a gente já fica feliz. É fácil soldar um aço inoxidável austenítico. Basta que você use os procedimentos adequados. Mas é fácil de soldar. Ele é o de mais alta soldabilidade que existe. Só para a gente pensar na questão da resistência mecânica, então está aqui os austeníticos, ferríticos, duplex, martensíticos e endurecíveis por precipitação. Você vê que os austeníticos e os ferríticos eles têm uma tensão limite de escoamento similar. Os duplex já são mais altos e os martensíticos e endurecíveis por precipitação muito mais altos. A gente vai ver também que entre os aços austeníticos, os austeníticos mais comuns é bem baixa a tensão limite de escoamento, mas eu posso ter um superaustenítico, por exemplo, onde eu consigo atingir uma resistência um pouquinho mais alta. Tá? Você vê que o material ele tem um limite de escoamento baixo, uma resistência alta, poxa, porque ele encrua muito. Interessante que ele tem uma tensão limite de resistência e a dureza para essa tensão limite de resistência ela não parece tão compatível, né? Que a gente está acostumado com os ácidos de carbono, baixa liga, a gente vê assim, essas são durezas baixas, né? E aí, mesmo para um material que tem uma resistência mecânica um pouco mais alta, ainda mostra uma dureza baixa. E aí é só um detalhe para dizer para vocês que essa coisa da conversão de unidades de Brinell para Vickers, para Rockwell, ela até você consegue ter algum tipo de correlação, mas essa correlação você tem que usar com muita reserva, porque nem sempre ela vai te dar uma condição real, principalmente dependendo do que é o seu aço, dependendo do grau do seu aço, tá? E dependendo se ele tem carbono, se ele tem nitrogênio, você começa a ter diferenças nessa conversão. Então, se você quer fazer uma conversão, é bom você ter um material e você realmente testar o material em várias durezas e você meio que criar uma base para a sua conversão, tá? E outra coisa, o que a gente tem lá para os outros tipos de materiais que você pode dizer que pela tensão limite de resistência vai dar uma dada dureza, isso não é válido para os austeníticos, tá? Então esse é só um detalhe, porque muitas vezes o pessoal mede as durezas e não sabe com o que comparar, tá? E aí é importante entender que é difícil mesmo, você tem que criar os seus próprios padrões, você tem que criar os seus próprios blocos para você poder fazer as medidas. Tá? Bom, onde é que os austeníticos são únicos, né? Então, se você pensar nas propriedades requeridas de resistência à corrosão, resistência ao calor, resistência a baixa temperatura, resposta ao magnetismo ou resistência mecânica, a gente vai ver que em termos de resistência à corrosão, eu tenho materiais que são bem melhores até, né? Como os duplex, mas ele ainda está entre os resistentes à corrosão. Mas em termos de resistência ao calor, a gente vai ver que existem graus muito específicos para você utilizar para altas temperaturas. Em relação a ambientes corrosivos, a gente já viu, né? Mas em relação a baixas temperaturas, eles também são únicos. Os austeníticos são os únicos que você consegue colocar em temperaturas criogênicas e mesmo assim você tem que olhar que a composição química dele deve ser adequada para aquela baixa temperatura. E em termos de resposta ao magnetismo, não existe nenhuma comparação. Os austeníticos são os únicos que podem ser não magnéticos. Só que tem que tomar cuidado, porque eles também podem se magnetizar. E isso é uma coisa que a gente vai ver aí. Em termos de resistência mecânica, austenítico não vai te dar resistência mecânica. Normalmente, você não vai trabalhar com os austeníticos em altas pressões, por exemplo, porque justamente você teria que ter espessuras muito grandes, porque a resistência dele é muito baixa. Tá? Então, você quer mais alta resistência, se tiver no meio corrosivo, você vai usar já o duplex, já tem mais do dobro da resistência, tensão limite de escoamento. Então, você tem que começar a pensar nisso. Os austeníticos, eles não são do tipo que tem muita resistência mecânica. Tá? E aí a gente vê o seguinte, que em relação ao magnetismo, esses materiais, eles realmente são os únicos que têm essa característica de serem não magnéticos. Porém,
Se ele tiver ferrita ou se ele tiver encruado, você começa a ter um magnetismo. Então o pessoal pega e quer colocar um ímã na superfície de um aço inox austenítico e diz assim, esse aqui não é austenítico porque ele está pegando o ímã. Mas aí você tem que ver o seguinte, que mesmo um esmerilhamento ou um jateamento na superfície causa um encruamento que pode promover um magnetismo. Então, tomar cuidado, né? Esses materiais, eles são magnéticos, mas eles não podem ter encruamentos. Muitas vezes até uma usinagem causa um encruamento. Então, você tem que prestar muita atenção do que você está realmente avaliando em termos do seu magnetismo, tá? Porque os austeníticos são não magnéticos, mas se você tiver ferrita, ou seja, fundidos e soldas em geral tem ferrita, ou se ele tiver encruado, né? E isso aí depende muito da composição. Aqui está mostrando a questão da permeabilidade magnética para o material que está numa condição solubilizado, e aí você começa a dar um grau de redução, né, uma deformação. Você vê que alguns graus, eles sequer, por exemplo, 310, 316, que tem muito níquel, você acaba não tendo nenhum tipo de efeito no magnetismo. Mas se você pega um 304, por exemplo, e você começa a encruar o material, ele começa a se tornar magnético. Então, entender essa questão da resposta ao magnetismo, os austeníticos, que têm uma estrutura totalmente austenítica, a tendência deles é não ser magnético. Mas se você tiver com ele encruado, ou se você tiver com ele com uma quantidade de ferrita, ele acaba tendo esse magnetismo, tá? E aí vamos pensar quais são as principais aplicações que a gente vai ter nos aços inoxidáveis austeníticos. E aí aqui, a gente tem aqui, na esquerda aqui, a gente tem vários tipos, vários graus de aço inoxidável austenítico. E aí aqui a gente vê a composição química deles, né? Então a gente vê que existem alguns graus, né, que são graus onde você vai trabalhar com material encruado ou de corte fácil. Esses aqui normalmente não são soldados, né? São peças que você já vai trabalhar para alta resistência mecânica ou pecinhas onde você quer fazer uma usinagem muito grande, e o grande problema dos austeníticos na usinagem é porque dá aquela coisa de empastar, né, na hora que você está usinando, um material muito macio, aí ele não consegue sair da ferramenta. Então você até usa bastante aços inoxidáveis austeníticos de corte fácil, mas eles não são para aplicações que vão ser soldadas e, inclusive, eles não são aceitos na maioria das aplicações que a resistência à corrosão é necessária, tá? A gente vê que a gente tem cromo, né? Então a gente vê que a gente tem um crominho, né, que é mais alto do que aqueles 10, 12 que a gente viu lá atrás, que é o mínimo para ser um aço inoxidável. Então 10, 12 é baixo. Eles têm normalmente aí o que é básico, que é aquele 18, 8, é 18 de cromo com 8 de níquel. Então você vai ver, esse aí é o básico dos aços inoxidáveis austeníticos, tá? Mas eu tenho alguns onde eu vou começar então a adicionar molibdênio, né? E o molibdênio a gente vai ver que é para quando você precisa ter resistência à corrosão, porque o molibdênio é um dos elementos que favorece aquele índice PRE, Pitching Resistant Equivalent. Então você vai começar a ter aços especificamente para usar em ambientes mais corrosivos, tá? Então você vai botar o molibdênio, você vai botar o nitrogênio, e muitos também. Nos aços inoxidáveis austeníticos você não trabalha tanto com nitrogênio, você trabalha com nitrogênio mais nos aços inoxidáveis duplex. E o níquel, aí a gente vai ver que eu tenho teores de níquel que variam. E é interessante que o teor de níquel vai aumentando muito quando o de cromo também vai aumentando muito. Puxa, então tem alguma relação, né? E a gente vai ver o seguinte, os aços austeníticos, eles são ligas ferro-cromo, porque isso é o que qualquer inoxidável mas ele é o ferro-cromo com o níquel, porque quem vai favorecer a presença da austenita é o níquel, como a gente vai ver aí à frente. Então a gente tem lá, eu tenho aços austeníticos encruados ou de corte fácil, que eu não vou ver, eu vou
eu tenho o básico, que é o 18,8, que é aquele 304, por exemplo. A gente vai ver que eu tenho o grau L. L é de low carbon. Eu não tenho nenhum aqui H, mas o H é de high carbon, tá? E quando eu tenho ele sozinho assim, 304, eu tenho 304L e vou ter 304H também. Esse aqui é o grau standard, o grau de baixo carbono, e o que não está apresentado aqui, H, é o grau de alto carbono, tá? Puxa, mas eu tenho carbono? Vamos ver, tem carbono sim. Então, mas eu vou colocar carbono, muitas vezes você vai colocar carbono porque você quer uma propriedade específica que o carbono vai te dar, tá? Então eu tenho materiais que são utilizados para alta temperatura, onde eu vou botar mais cromo. Eu tenho materiais que são usados para meios mais corrosivos, onde eu vou botar molibdênio. Aí tem outros de alta temperatura aqui que são estabilizados. Aí eu tenho estabilizados, eu vou colocar titânio, eu vou colocar nióbio, que são os 321, 347, os estabilizados. E eu vou usar onde os estabilizados? Em alta temperatura. Ou eu posso querer um material que seja muito resistente à corrosão, que são o 904, por exemplo, ele é um super austenítico. O que é o super austenítico? Eu tenho muito cromo, muito níquel e eu tenho aí um molibdêniozinho aqui. Então eu tenho aplicações, eu tenho uma aplicação geral, que pode ser uma aplicação decorativa ou residencial ou em transportes, né? Aí eu tenho alguns tipos de aço inoxidável que a gente não vai falar agora, que são os mais simples e os de menor custo. Eu tenho os de alta resistência mecânica, que também não vou falar, porque são aqueles que são encruados. Eu vou falar especificamente dos ácidos inoxidáveis, onde eu tenho elementos de liga bem específicos para me conferir uma boa tenacidade, que o que eu quero é que o material em baixa temperatura ele seja bem estável. Eu vou usar os graus de baixo carbono, eu vou botar uma boa relação níquel-cromo, porque a gente vai ver aí na frente o que é essa relação níquel-cromo em relação aos ácidos inoxidáveis. Eu vou trabalhar em alta temperatura com elementos de liga que favoreçam as características de alta temperatura. Oxidação. Eu vou pensar o seguinte, em alta temperatura, movimentação atômica. O que vai acontecer com essa movimentação atômica? Puxa, eu tenho que tomar cuidado para eu não ter fragilizações, a gente vai ver aí à frente. Aqui eu vou trabalhar com os graus de alto cromo e alto níquel, 309, 310. Eu vou trabalhar com graus de alto carbono. Puxa, alta temperatura, alto carbono. Carbono não se move a dessa. Sim, mas eu vou trabalhar, a gente vai ver por quê. E eu vou trabalhar com os graus estabilizados também em alta temperatura. Quando eu trabalho em ambientes corrosivos, aí a questão é outra. O que eu preciso é uma estabilidade de filme. Eu preciso um material que seja passivo numa faixa de potenciais grande, e isso é dado pelos elementos que vão me promover uma maior resistência àquela perfuração, que é a resistência PIT. Eu tenho então os 316, 317, 904, são todos aqueles onde eu tenho elementos que vão favorecer o meu PRE. Né? E eu tenho ali os graus de baixo carbono, porque a gente vai ver também que quando eu vou colocar num ambiente mais agressivo, eu tenho que me preocupar quando eu estiver soldando, especificamente em relação ao teor de carbono. A gente vai ver aí. Então tá aqui. De novo eu tenho aqui temperaturas altas, temperaturas baixas, eu tenho o material em relação à tensão limite de resistência, tensão limite de escoamento, que vai me dar resistência mecânica, e eu tenho a questão ambiental. E eu vou ver que existem ácidos inoxidáveis austeníticos para alta temperatura, existem ácidos inoxidáveis austeníticos para uso criogênico, existem ácidos inoxidáveis austeníticos para ambientes corrosivos, onde eu tenho PREN ali. Eu também tenho ácido inoxidável austenítico de alta resistência, encruado? Tenho, mas a gente não solda, então não vou falar deles. Tá? Então, a gente vai ver que o que eu vou ter de composição química associado com os ciclos mecânicos e com os ciclos térmicos
vão me dar exatamente as propriedades que eu preciso para alta temperatura, para baixa temperatura ou para ambiente corrosivo. Tá? Mas antes de falar das propriedades específicas, vamos entender um pouquinho da metalurgia. Tá? Então, falando um pouquinho da metalurgia mais básica, e a gente vê que aço, a base é ferro. E o ferro tem aquela característica. O ferro em alta temperatura está líquido, quando ele solidifica na forma de ferrita delta, que é uma estrutura cúbica de corpo centrado, e ele logo depois, ainda em alta temperatura, ele se transforma em estrutura cúbica de face centrada, que é a austenita. Depois, mais baixa temperatura, perto dos seus 900, ele volta a ter uma estrutura cúbica de corpo centrado, e essa estrutura cúbica de corpo centrado que vem dessa estrutura austenítica, ela se chama ferrita alfa. Então, a de alta temperatura é a ferrita delta, a austenita e a ferrita alfa. E aí, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui o diagrama ferro-carbono só para dizer para vocês que quando a gente trabalha com ácidos carbono e baixa liga, a gente pode pegar essas temperaturas de transformação no nosso diagrama ferro-carbono, que é o diagrama de equilíbrio. Mas quando eu estou falando de ácido inoxidável, eu não posso mais, porque eu tenho uma quantidade de elementos de liga tão grande que eu não vou mudar só a cinética das transformações nas curvas TTT. Eu vou mudar mesmo a termodinâmica, eu vou mudar o próprio diagrama de equilíbrio. Então, o diagrama ferro-carbono não serve para a gente. Tá? O diagrama ferro-carbono serve para ácidos carbono e baixa liga, e aí eu vou conseguir pegar diferentes temperaturas de transformação, líquido, virando delta, que nem está mostrando aqui, virando gama, virando alfa, para ácidos carbono e baixa liga. Ácidos inoxidáveis, eu tenho que pensar o seguinte, bom, primeiro eu estou de cara colocando no mínimo 12% de cromo. Tá? Se eu estou colocando 12% de cromo, bom, alguma coisa eu fiz no diagrama de equilíbrio. Então tá aqui, se eu pegar aqui é a temperatura, aqui é para a direita o teor de cromo, para a esquerda o teor de níquel. Tá? Então aqui eu estou mostrando que como que aquelas transformações do líquido virando delta, virando gama e virando alfa, como que aquelas temperaturas de transformação elas vão se alterar à medida que eu vou colocando cromo ou que eu vou colocando níquel. Quando eu coloco o cromo, o que acontece? O cromo ele é um elemento alfageno. O que é um elemento alfageno? É um elemento que estabiliza a fase ferrita. Então ele é um elemento ferritizante. E aí o que vai acontecer com isso? Com isso, as temperaturas de transformação de ferrita para austenita, elas vão baixando à medida que eu vou colocando cromo. Elas vão baixando, até que eu consigo, com um determinado teor de cromo, estabilizar totalmente a estrutura ferrita. Então, um teor de cromo muito alto, o que vai acontecer? Com um teor de cromo muito alto, o líquido vai se transformar em ferrita, direto. Eu não tenho mais a formação da austenita. Então, quando eu coloco muito cromo num material, ele é inicialmente austenítico. E aí, se eu coloquei muito cromo também, significa que aquelas curvas TTT que a gente tem lá, né, vão estar tão afastadas do eixo, daquela austenita que se formou, vai formar martensita. Aí até aquele coisa, né? Assim, como é que a martensita pode estar no diagrama de equilíbrio? Na verdade, não está. Aqui seria a ferrita alfa. Mas a ferrita alfa nunca vai chegar a formar, por quê? Porque o material é tão temperável que ele vai formar direto martensita, mesmo que resfrie ao ar. Mas eu vejo que isso só acontece para um teor baixo de cromo. Isso acontece para um teor baixo de cromo, então não acontece para ácido inoxidável. Não. Aqui bem no finzinho eu pego os ácidos inoxidáveis martensíticos. Tá? Acima de 10 de cromo, mas não muito mais do que 15, por exemplo. Tá? Então, se eu tiver mais do que 15 de cromo e for uma liga ferro-cromo, ela é ferrítica. Sim, ela é ferrítica. É isso que vai acontecer se eu colocar muito cromo no material, ele vai ser um aço ferrítico. Para que eu consiga que esse material seja austenítico, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que jogar um elemento que é um elemento austenitizante, um elemento gamageno. O níquel é um elemento gamageno.
Se eu colocar só ferro e níquel, sem o cromo, o que não acontece para os ácidos inoxidáveis, mas se eu colocar só ferro e níquel, o que vai acontecer? Vai acontecer o oposto daqui. Enquanto que aqui a lupa austenítica fechou o campo aqui, aqui eu entrei tanto níquel que eu abri o campo, tá vendo? Então, aqui eu fechei o campo, por quê? Porque o cromo é um elemento ferritizante, ele fecha o campo austenítico. Na hora que eu coloco o níquel é um elemento austenitizante, ele abre o campo austenita. E se eu colocar uma quantidade de níquel grande, o que vai acontecer? Eu vou ter o líquido transformando em austenita direto. Então, eu vou ter um material totalmente austenítico para uma quantidade maior de níquel que eu vou colocar. Se eu agora colocar uma quantidade menor, poxa, eu posso até acabar ficando num campo pequeno, né? Se a gente for olhar aqui, a gente pode acabar ficando num campo que eu tenha pouco níquel, onde o campo é bifásico. A gente vai ver que são os ácidos duplex. Os ácidos duplex têm menos níquel do que os austeníticos. Os austeníticos têm mais níquel para ser totalmente austenítico. Os duplex têm menos níquel, mas tem mais cromo. Né? Então, o duplex tem mais cromo e menos níquel. Vai acabar ficando nesse campo aqui. E se a gente pegar agora e olhar como que ficam os aços em relação aos teores de cromo e de níquel, mas são cromo e níquel? Não, eu coloquei todos os elementos que são estabilizadores da ferrita, entre eles o cromo, eu chamei de cromo equivalente. E todos os elementos que são estabilizadores da austenita, eu chamei de níquel equivalente. E agora, se eu colocar o níquel equivalente contra o cromo equivalente, e aí eu vou colocar todos os elementos que tendem a estabilizar o cromo, ou todos os elementos que tendem a estabilizar o níquel, eu vou ver o seguinte: se eu não tenho níquel e eu tenho um material que é inoxidável, então ele tem que ter no mínimo 10 de cromo, o que vai acontecer? Se eu não tenho níquel e tenho cromo, em teores bem baixos de cromo, eu vou ter os martensíticos. Eu começo a aumentar o cromo e boto níquel baixo, eu vou ter os duplex. Eu aumento o teor de cromo, aumento muito o teor de níquel, eu tenho os austeníticos. Então a gente está vendo o seguinte, que os aços inoxidáveis austeníticos, eles têm mais cromo do que os martensíticos, mas têm menos cromo do que os duplex. E eles têm muito níquel. Então a ideia é essa. Esse aqui é o campo onde eu tenho os aços inoxidáveis austeníticos, tá? Com uma boa quantidade de elementos austenitizantes. Bom, aqui tem os duplex, martensítico, os ferríticos estão aqui, e aqui os endurecíveis por precipitação. Mas me interessa muito esse campo aqui, que é o campo dos austeníticos. E aí vamos ver como é que são os diagramas de equilíbrio. Tá? Lembrando que o austenítico, ele tem níquel, mas ele também tem cromo. Tá? Aliás, o cromo é o principal para qualquer ácido inoxidável. Depois é que eu vou colocar níquel para tornar ele austenítico. Então eu tenho aqui, né? Isso aqui é o diagrama de equilíbrio ferro-cromo. Um diagrama mais real, né? Aquele outro era só um esquemático. Aí a gente vê aqui aquela lupa austenítica. Tá? O que é a lupa austenítica? Então aqui está a temperatura contra percentual de cromo. Aqui em cima, em alta temperatura, o material no líquido. E aí aqui a solidificação. Quando eu tenho teores de cromo baixos, né, eu tenho o quê? A solidificação na ferrita, depois a ferrita vira austenita, e depois essa austenita viraria uma ferrita alfa, mas, como eu tinha dito antes, tem tanto elemento de liga que não chega a formar ferrita, a austenita acaba se tornando martensita. Até porque, quando eu quero martensita, eu quero dureza alta, então eu vou botar carbono também, o carbono acaba aumentando um pouquinho esse campo, porque o carbono é um átomo austenitizante. Tá? Então, ele é um átomo que ele vai ampliar o campo gama. Tá? Aí a gente vê o seguinte, que quando eu tenho muito cromo, eu tenho aqui o que é chamado de fase sigma. Né? Fase sigma é uma fase que é bem fragilizante, que fica aqui entre seus 40% e 50% de cromo. Né? Eu tenho algum aço que tenha 40%, 50% de cromo?
Não tenho aços austeníticos que tenham até 40, 50% de cromo. Porém, a gente tem o seguinte, existem segregações nos materiais, existem fases que vão se formar nos materiais, e aí a gente pode ter algumas regiões onde concentra o cromo, e muitas vezes essa concentração do cromo pode chegar nesses níveis, e a gente tem também a formação aqui, ó, né? Aqui seria 100% de sigma, mas eu tenho aqui mais baixo, então eu posso ter sigma aqui também, tá? Então, nos aços austeníticos, a gente vai ver que a gente tem sigma austenítico, mas aqui é ferro-cromo? Sim, nos aços austeníticos de alto cromo, algumas fases podem chegar a ter percentuais de cromo que formem a fase sigma, a gente vai ver aí à frente. E eu tenho aqui embaixo essa alfa prime, que é uma fase fragilizante também, que em geral não se forma nos ácidos austeníticos, a gente vai ver aí, ela se forma principalmente nas ligas ferríticas ou martensíticas. Tá? Então a gente tem aqui a liga ferro-cromo com cromo elevado. Se for só ferro-cromo com cromo elevado, é ferrítica. Só que aí, qual é o grande problema das ligas ferríticas? Aí aqui tem os gráficos que mostram curvas de tração típicas para aços austeníticos, que é esse aqui, que a gente é o nosso caso, onde a gente vê que a tensão limite de escoamento é baixa, mas o material encrua, isso aqui que é aquele work hardening, né? Encrua e acaba tendo uma tensão limite de resistência alta. Então ele tem o quê? Ele escoa baixo, mas ele rompe só com alta tensão aqui, tá? Esses são os austeníticos. Os ferríticos já escoam mais alto, mas rompem até mais baixo do que os austeníticos. Os martensíticos aqui. Então, se eu for pensar assim, em termos de resistência mecânica, o ferrítico até poderia ser melhor que o austenítico. Mas o que acontece com os ferríticos? Essa aqui já é uma curva de energia Charpy contra a temperatura. E aí a gente vê que energia absorvida baixa, material frágil. Energia absorvida alta, material dútil. E aqui a temperatura. O que a gente vê? A gente vê que os austeníticos, eles têm aquela característica maravilhosa de não sofrerem uma transição de comportamento. Então, os austeníticos, eles não têm transição de comportamento dútil, frágil, que é bem típica dos ferríticos. Os ferríticos, em alta temperatura, eles absorvem bastante energia, mas você vai baixando a temperatura, eles absorvem pouca energia. Então, os ferríticos, eles têm essa transição de comportamento dútil-frágil. Já os martensíticos, eles têm uma resistência mecânica muito alta, mas eles nunca têm uma tenacidade muito alta. Mas eles também não sofrem transição de comportamento, eles mantêm mais ou menos a mesma energia ao longo da temperatura. Mas, se a gente tiver a liga só ferro-cromo, uma liga ferro-cromo com muito cromo, que seria então o que eu quero muito cromo para resistir à corrosão, eu quero muito cromo para resistir à alta temperatura. Será que daria para eu usar então um material que seria apenas uma liga ferro-cromo? E aí a gente vê que em termos de resistência mecânica não seria ruim, mas em termos de tenacidade, o que acontece? Justamente porque os materiais ferríticos, eles já solidificam na forma ferrítica e eles não têm como ter um refino de grão que não seja por recristalização durante um processo de conformação a quente. O que acontece? É muito difícil você refinar o grão, você não consegue refinar o grão por tratamento térmico num aço ferrítico. Então a tendência dessa curva de transição é ter um material com uma granulometria grosseira e essa curva acaba vindo muito aqui para a direita. E isso significa que se eu trabalhar mesmo em temperaturas não muito baixas, o material já vai ter um comportamento frágil. Então, os ferríticos, eles são materiais muito frágeis, materiais que eles trabalham até bem numa temperaturazinha um pouquinho mais alta, mas que eles não trabalham bem em temperaturas baixas de jeito nenhum. Então, eu preciso, além do cromo, que vai me dar aquela propriedade de resistência à oxidação e à corrosão, eu preciso do níquel para quê? Para eu conseguir um material que não tem uma resistência mecânica muito alta, mas é um material que não sofre nenhum tipo de fragilização. Que é bem a cara que eu tenho que ter para ter um material em temperaturas criogênicas, para ter um material que, a gente vai ver mais aí à frente, não sofra processos corrosivos, que a gente vai ver que os materiais austeníticos, quando ele tem ferrita,
eles já começam a ter um processo corrosivo preferencial, porque a ferrita e a austenita são fases que têm potenciais eletroquímicos diferentes. Então, frente a meios corrosivos, você acaba formando uma pilha e você acaba tendo um processo corrosivo da ferrita. Mas isso a gente vai ver mais aí à frente. Mas a gente vê então que objeto das nossas análises aqui são os ácidos austeníticos. Como que eu consigo os ácidos austeníticos? Então, esse aqui é um diagrama onde, o que acontece? O pessoal pegou aqui o temperatura, o ferro cromo, pegou o ferro com 18% de cromo, então ele estava aqui, ó, ele era líquido, virou ferrita delta e ficou até a temperatura ambiente. Aqui embaixo tem um pouquinho de sigma, tá? Então tá aqui, pegou esse ferro 18 cromo, então é um ferro com 18 de cromo, então aqui esse zero aqui é um ferro com 18% de cromo, e foi aumentando a quantidade de níquel. Então o ferro com 18% de cromo, o que eu tenho? Eu tenho o líquido virando a ferrita delta, virando a ferrita com sigma, tá? Então é isso, ó. Aqui eu estou aqui e vou colocar agora o níquel. O que vai acontecer quando eu colocar o níquel? À medida que eu vou colocando o níquel, eu vou começando a voltar a ter essa transformação austenítica. Eu vou voltar a ter a transformação austenítica porque o níquel é um elemento austenitizante. Então, eu volto a ter, o que eu tenho? Então, o líquido vira ferrita e aí uma parte dessa ferrita se transforma em austenita. Se eu colocar muito níquel, o que acontece? O líquido vira ferrita, que vira austenita, e aí eu tenho essa austenita num campo grande aqui. E eu vou ter só a austenita. Agora, se eu resfriar bem lento, o que vai acontecer aqui? Poxa, eu posso começar a ter sigma, ou eu posso até começar a ter a ferrita de novo aqui. Então, essa parte de baixo do diagrama, ela é uma parte que, normalmente, a gente vai ver que quando a gente pega um ácido inoxidável austenítico, ele foi solubilizado dentro de uma temperatura onde ele era totalmente austenítico. Eu não vou deixar ele resfriar muito lento, por vários motivos, né? Um deles é porque eu não quero que se formem outras fases, né? Essa parte do campo aqui de baixo, ela é uma parte meio obscura, né? Muitas vezes você precisaria ter cinéticas muito, muito, muito lentas para formar essas fases que seriam termodinamicamente estáveis, tá? Mas aí a gente pega o seguinte, aquele 18,8 é o quê? É o ferro com 18% de cromo e joga 8 de níquel. Então eu estou aqui. Então esse aqui é o meu 304, por exemplo, é o meu material mais comum entre os ácidos inoxidáveis austeníticos. Se a gente olhar, esse material do líquido, ele não se transformou direto em austenita. Eu precisaria ter muito mais níquel para ele se transformar do líquido direto em austenita. Se ele só tem 8 de níquel, ele acaba entrando nesse campo aqui, onde ele solidifica como ferrita e depois a ferrita se transforma em austenita. Tá? Agora, quando eu tenho a austenita, poxa, a austenita ela é aquela estrutura que ela é diferente de tudo. Ela é um material que tem uma alta taxa de encruamento, ele é um material que tem ótima tenacidade, mesmo em baixas temperaturas, ele não é sensível aos entalhes, então esses austeníticos, dificilmente a gente encontra fratura frágil para os austeníticos, a não ser que eu esteja em processo de corrosão-subtensão, que a gente vai ver aí à frente também, tá? Quando você faz um ensaio de tração, ele não tem um limite elástico muito definido e ele é um material muito bom para alta temperatura, ele tem uma boa resistência à fluência, a gente vai ver aí também, e ele também, a tendência dele é ter propriedades mecânicas isotrópicas, né? Então é mais fácil esse material ele manter propriedades ao longo das espessuras e direções longitudinais e transversais mais similares, né?
Então, esse aqui é, por exemplo, um aço inoxidável austenítico. Só que eu vi que eu tinha 18 de cromo. Na verdade, quando você vai aumentando a quantidade de cromo, porque você vai colocar ele numa condição mais agressiva, por exemplo, em alta temperatura, quando você tem cromo e níquel, a gente vai ver que a gente aumenta o cromo e aumenta o níquel também. Então, a gente teria, por exemplo, gráficos que mostram uma determinada percentagem de ferro e daí para lá eu tenho o níquel e o cromo complementares, ou seja, eu tenho 30% do que seria cromo mais níquel. Se eu tiver bem aqui dos 30%, se eu tiver 10% de cromo, eu tenho 20 de níquel. Se eu tiver 20 de cromo, eu tenho 10 de níquel. Então, aqui embaixo eu tenho cromo, aqui em cima eu tenho níquel. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, na verdade, uma relação cromo-níquel. Então, eu posso olhar a temperatura e o ponto aqui seria um ponto com 70% de ferro, e aí eu vou começando a variar essa relação cromo-níquel. Eu tenho, esse gráfico aqui é quando eu tenho 30% de cromo mais níquel, mas eu tenho aços inoxidáveis que eu tenho uma quantidade maior de elementos de liga. Então eu posso ter esse aqui de baixo, onde eu tenho 60% de ferro e não 70%, e eu boto então 40% de cromo-níquel. E aí eu vou vendo, né? Eu vou vendo que eu tenho 20 de cromo com 20 de níquel, o que vai acontecer, né? Eu vou vendo como acontecem as transformações. Eu vou vendo que do líquido eu posso do líquido virar austenita, eu posso do líquido virar ferrita, ferrita delta. Eu vou virar austenita quando? Quando a relação cromo-níquel for baixa, né? Ou seja, se essa relação cromo-níquel for baixa, por quê? Porque eu tenho muito níquel e pouco cromo, eu vou ser austenítico. Se eu tenho muito cromo e pouco níquel, eu vou ser ferrítico. Então, essa relação aqui, ela vai me dizer quais são as estruturas que eu vou ter e vai me dizer como vão acontecer aqui as solidificações. Eu tenho para um material de menor liga entre os aços inoxidáveis austeníticos e eu tenho um material de maior liga entre os inoxidáveis austeníticos. Tá? E aí a gente vê que a gente vai ter como fases a fase líquida, eu vou ter aqui um líquido que eu vou estar junto com o gama, que é a austenita, líquido junto com delta. Aqui eu tenho líquido junto com gama e delta, então eu tenho aqui um campo que tem 3 fases, líquido, gama e delta. E aí eu vou tendo as transformações. Cada linha vai me dizer uma transformação que vai acontecer. Em baixa temperatura aqui, eu vou vendo que eu posso ter tanto uma fase sigma, como eu posso ter uma fase de ferrita delta, né? Então, a gente vê que as estruturas possíveis de existirem nas ligas ferro, cromo, níquel são a austenita, a ferrita delta e a fase sigma. Tá? Eu ainda não coloquei o carbono. Quando a gente colocar o carbono, a gente vai ver um pouquinho melhor, mas entre essas relações aí, ferro, cromo e níquel, eu vou ver que eu tenho aços cujas fases podem ser austeníticas, ferríticas, austenoferríticas, e eu posso ainda, se eu permanecer um tempo mais longo, em baixa temperatura, eu posso ter até uma fase sigma. E eu vou ter tanto mais fase sigma, quanto mais cromo eu tiver. Se eu caminhar bem aqui para o lado de cromos elevados, eu posso ter a fase sigma aqui. Mas aí eu penso assim, poxa, mas esses materiais eles podem ter todas essas fases. E quando eu recebo um aço, uma chapa, um tubo, aço austenítico, eles têm essas fases? Um aço austenítico pode ter ferrita, um aço austenítico pode ter fase sigma. O que acontece? Quando você agora vai receber um material que é a sua matéria-prima, esses materiais eles vêm na condição solubilizada. O que significa um tratamento térmico de solubilização? Significa que, por exemplo, para aquele ferro 18, né, o 18,8, eu coloco o material numa temperatura onde ele é totalmente austenítico,
Então eu estou aqui numa temperatura onde o material é totalmente austenítico, então isso aqui é temperatura, o tempo e aqui as transformações. Tá? As transformações, que transformações são essas? Qualquer linha que eu encontre aqui é uma transformação. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma transformação aqui de austenita em delta. Essa aqui, então, seria uma curva TTT para a transformação de austenita em delta. O que acontece? Se agora eu pego material que eu estou num campo austenítico, então eu fiz uma solubilização numa temperatura aí perto de 1000 graus, e eu resfriei rápido, o que vai acontecer? Então, esse aqui é um diagrama de equilíbrio. Essa aqui é uma curva de transformação. Que transformação? Qualquer transformação que seja uma linha no diagrama de equilíbrio vai ter uma curva C na minha curva de transformação. Tudo bem, essa cinética pode ser muito lenta, então vai vir muito para a direita, então mesmo com resfriamento mais lento eu posso não formar, mas eu posso ter realmente condições, transformações, que se eu resfriar lento eu posso ter uma transformação aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero ter nenhuma transformação. Eu quero que o material esteja com uma estrutura austenítica. O que eu faço? Na matéria-prima, essas matérias-primas, elas vêm no estado solubilizado. Solubilizado significa aqueci o material com essa composição, 18 de cromo, 8 de níquel, e levei o material para um patamar de temperaturas aqui, então eu aqueci, levei para esse patamar, e agora eu vou fazer o meu ciclo térmico. Né? Então aqui é a minha curva TTT, temperatura, tempo e a transformação. E agora eu vou fazer o meu ciclo térmico. Aqueci, coloquei numa temperatura de patamar onde eu tenho só austenita e resfriei rápido. Resfriei rápido. Normalmente o resfriamento é em meio líquido. Né? Resfriei rápido para quê? Para eu congelar essa estrutura austenítica aqui na temperatura ambiente. Então, eu coloquei em alta temperatura e aí eu consegui manter 100% austenita com qualquer coisa que tivesse ali dissolvido. E agora eu resfriei rápido, e aí com esse resfriamento rápido eu não deixei ter nenhum tipo de transformação. A gente vai ver mais aí à frente que eu também não deixei ter nenhuma precipitação. Só que a precipitação eu não estou enxergando aqui nesse diagrama, que esse é um diagrama ferro, cromo, níquel, né? Ferro 18 cromo, níquel. Então aqui eu não estou vendo nenhum tipo de precipitação, porque para ver uma precipitação, aqui eu tenho que ter uma curva de solubilidade. Eu não tenho curva aqui, eu só tenho a curva de transformação de fase, não de solubilidade. Então, voltando, eu quero um material austenítico. A minha matéria-prima, o meu tubo, a minha chapa, tudo que eu vou trabalhar para conformar, para soldar, eu vou receber a matéria-prima no estado solubilizado. O que é o estado solubilizado? Eu aqueci, deixei o material com uma estrutura totalmente austenítica e resfriei rápido. Esse resfriamento rápido faz com que aquela estrutura fique congelada em baixa temperatura. Tá? E eu não deixei que tivesse nenhum tipo de transformação aqui. Tá? Então, a austenita vai ficar só ela, sozinha, austenita. Agora, eu falei para vocês, eu preciso falar um pouquinho do que é o carbono e o que é o nitrogênio, que são elementos que podem existir propositadamente ou podem ser inseridos de uma forma não proposital. Então, a gente tem que pensar mais lá na soldagem, que durante a soldagem, aquela poça de fusão está líquida e ela está muito ávida por combinar. Então, muitas vezes, o que eu mais tenho nos ambientes é o nitrogênio. Eu posso ter uma entrada de nitrogênio. Se eu tiver gases ativos, eu posso ter uma entrada de carbono, se eu tiver CO2, por exemplo, num gás. Então, isso aí é uma coisa que eu posso ter um aço que já venha com um teor de carbono mais alto, ou eu posso acabar inserindo carbono. Na verdade, eu também posso perder carbono durante o próprio arco elétrico. Também você posso ter perdas também. Tá? Então, vamos pensar o que são esses dois elementos, o carbono e o nitrogênio, para um aço inoxidável. Tá? Então, aqui está a liga ferro-cromo e aqui está aquela lupa austenítica. Essa lupa austenítica considera somente o cromo. Na hora que eu tenho
teores de carbono ou de nitrogênio, tanto carbono como nitrogênio, eles são elementos austenitizantes. O que significa? Que eles vão tender a estabilizar a fase austenítica. Então, eu tenho aqui, se eu colocar carbono, ou se eu tiver no meu material carbono e nitrogênio, a tendência é você ampliar os campos austeníticos. Tá? O carbono e o nitrogênio são átomos intersticiais. Tá? E a gente vai ver aí à frente que esses átomos intersticiais eles podem promover um endurecimento da austenita. Então, a austenita pode sofrer um endurecimento por solução sólida. Tá? E a gente vê o seguinte, quanto mais carbono e quanto mais nitrogênio eu tiver, maior é a tendência de ser austenita, porque eles são elementos austenitizantes. E se eu tiro carbono, a tendência é não ser austenita, porque eu estou tirando, então eu estou desestabilizando a austenita. Então tem que pensar nisso. Mas vamos pensar o que é um átomo intersticial. O átomo intersticial, então, se eu pego um material que tem uma estrutura, aqui estão os grãos e a rede cristalina, se eu pego essa rede cristalina, amplio ela aqui, e agora eu vejo que na rede cristalina eu tenho a minha célula unitária. Aí a gente vê o seguinte, esse átomo aqui é um átomo que está substituindo um átomo de ferro na rede. Tá? Então eu vejo que a rede cristalina, o solvente é o ferro. E aí eu tenho um átomo que é chamado de forine, né? Ou um átomo de fora, um átomo que, nesse caso aqui, seria uma impureza. Né? Eu tenho átomos que são substitucionais e eu tenho átomos que são intersticiais. Os substitucionais ocupam um lugar na rede, ou seja, ocupam o lugar do ferro. Enquanto que os intersticiais eles estão no meio dos interstícios. Então você vê aqui, esse aqui seria um átomo de ferro cortado aqui, né? E aí a gente vê um átomo de carbono aqui. A gente vê que o átomo de carbono ele não ocupa o lugar do átomo de ferro, ele está entre os espaços. Então esse é um átomo intersticial. O carbono, o nitrogênio, o hidrogênio e o boro são os 4 átomos intersticiais que existem nos ácidos. Tá? O que vai acontecer? Especificamente o carbono e o nitrogênio. Quando a gente pensa nos elementos de liga em estabilizar as fases, a gente vê que existem elementos que estabilizam a austenita. Quanto mais tiver o elemento, mais vai estabilizar a austenita. Esses aí são, por exemplo, o manganês e o níquel. E eu vejo que eu tenho elementos que estabilizam a ferrita. O cromo, por exemplo, quanto mais cromo eu colocar, mais vai estabilizar a ferrita. Agora, eu tenho elementos que eles saturam, a quantidade de elemento naquela rede vai ultrapassar o limite de solubilidade. E aí eu vou ter isso aqui, que é uma curva de solubilidade. Então, o carbono e o nitrogênio, eles são aqueles elementos intersticiais que se eu tiver uma quantidade muito grande, eles vão ultrapassar o limite de solubilidade. E aí eu vou ter uma curva, que é uma curva de solubilidade no diagrama de equilíbrio. Então esse aqui é o próprio diagrama ferro-carbono, onde a gente vê uma curva de solubilidade do carbono no ferro alfa, uma curva de solubilidade do carbono no ferro gama e até uma curva de solubilidade do carbono no líquido. Né? Então essas aqui são curvas de solubilidade, curvas que mostram que se eu tenho uma quantidade pequena daquele elemento, ele continua estabilizando, mas na hora em que eu ultrapasso a minha curva de solubilidade, ele vai precipitar. Então, eu tenho elementos como níquel, que são austenitizantes, e quanto mais níquel eu colocar, ele vai continuar austenitizando, ele vai continuar tendo um potencial de austenitizar. Eu tenho elementos como cromo, que quanto mais tiverem, vai ter um potencial de ferritizar. E eu tenho esses elementos aqui, que dependendo da quantidade, ele vai ter esse potencial, mas se eu ultrapassar a solubilidade, ele vai sair de dentro daquela rede e ele vai deixar de ter aquela ação. E aí a gente vai ver que a precipitação só acontece com esses elementos que ultrapassam a solubilidade. Então a gente vai ver que aqui eu estou mostrando apenas um exemplo do que seria uma curva de solubilidade, uma curva Solvus, uma curva de solubilidade.
onde o material, dependendo da quantidade que eu colocar daquele elemento numa rede, ele pode estar em solução sólida, mas se eu ultrapassar essa curva para cá, baixando a temperatura, ele vai formar um precipitado. Ou se numa dada temperatura eu tiver uma quantidade maior do elemento, ele também vai precipitar. Então essa curva de solubilização, que ela vai me mostrar exatamente isso. Existe uma temperatura tal, que é tanto maior quanto mais elemento de liga eu tiver, que eu vou manter aquele elemento no estado solubilizado. Mas se eu baixar a temperatura, ou se eu tiver uma quantidade maior, o que vai acontecer? Vai precipitar. A precipitação, aqui está mostrando uma precipitação que está acontecendo no meio da rede, ou seja, no meio do grão. Essas são precipitações onde está mostrando que os átomos, eles saem da rede, daquele soluto, quer dizer, a rede da própria austenita, e vão formar a sua própria rede cristalina. Tá? Isso aqui, para nós, né, isso aqui acontece principalmente com os elementos que endurecem por precipitação, para os ácidos endurecíveis por precipitação. Para os ácidos austeníticos, isso aqui não acontece dessa forma, porque a gente vai ver que as precipitações, elas vão acontecer sim, mas o que atrapalha a gente é a precipitação que vai acontecer no contorno do grão. Mas aqui está mostrando só o que é um precipitado numa rede. Ele formou a sua própria rede cristalina, tá? E o que acontece? Também nesse caso, se agora eu estiver numa temperatura alta e eu resfriar rápido, não dá tempo de precipitar. Então eu mantenho o material numa condição solubilizada sem ter os precipitados se eu de alta temperatura eu resfriar rápido, né? E aí vamos ver o que é para um aço inoxidável eu ter um teor de carbono mais alto. O que acontece? Aqui está para um aço 18,8 austenítico, a gente tem um teor de carbono e aqui a gente tem a temperatura em graus Celsius aqui, e a gente vai vendo que se eu estiver em alta temperatura ou uma quantidade baixa de carbono, o que acontece é que eu tenho o carbono solubilizado. Mas se agora eu estou em mais baixa temperatura, eu vou ultrapassando o limite de solubilidade no material para baixa temperatura ou para teores maiores de carbono, o que vai acontecer? Eu tenho um precipitado que é um carboneto, tá? Então, essa aqui é uma curva que vai me mostrar, essa aqui é como se fosse aquela curva Solvos, na verdade é a curva Solvos de carbono na austenita. Então eu vou ver que se eu ultrapassar aqui, eu vou formar carbonetos. Então se eu tiver numa temperatura na ordem de 600, 700, e eu tiver com um teor de carbono, olha só, 0,03 é o teor de carbono máximo para um grau L. 0,08 é um teor de carbono máximo para um grau estándar. Tá? Um grau H eu ainda tenho mais carbono. O que vai acontecer? Se eu tiver com o material num grau estándar, abaixo dessa temperatura de solubilidade aqui, eu já posso precipitar. Só que eu só vou precipitar se a minha curva TTT mostrar que existe uma cinética para essa precipitação. E o que a gente vê? Então, a gente vê aqui é como se fosse um diagrama de equilíbrio, e a minha linha Solvos, e aqui é a minha curva TTT, temperatura, tempo, e aqui são as transformações. Que transformação é essa? Bom, agora a minha transformação é a precipitação de carbonetos. Eu vou passar aqui, quanto mais baixo, daqui para cima está sempre em solução. Então eu tenho aqui, daqui para cima vai estar sempre em solução. Agora que baixei aqui, eu começo a ter as precipitações. O que acontece? Se eu tenho muito carbono, 0,08 é um carbono alto para os ácidos inoxidáveis austeníticos. Então eu vejo que se eu tenho 0,08, que é o grau estándar, eu tenho que resfriar bem rápido, né? Porque essa aqui é a minha curva TTT, a temperatura, o tempo e a transformação. O meu ciclo ele vai entrar aqui. Eu tenho que resfriar rápido para quê? Para eu não formar o carboneto. Se eu estiver trabalhando com grau L, que é 0,03, observa, eu posso resfriar mais lento que eu continuo sem formar o carboneto, se eu estiver no grau L, 0,03. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque a gente vai ver aí que os materiais, ou um grau estándar, ou um grau L,
eles chegam no estado solubilizado. No estado solubilizado, como eu tinha dito antes, o estado solubilizado é o estado onde eu aqueço numa temperatura que eu só tenho austenita. Então, observa, eu tenho austenita só aqui e eu vou resfriar rápido. O que vai acontecer? Eu não somente não vou deixar formar aquelas fases, a ferrita ou a fase sigma, como eu também não vou deixar formar os carbonetos. Então, o estado solubilizado no material, o que eu vou ter? Eu vou ter na minha matéria-prima um material que eu recebo com uma condição somente austenítica. Eu vou ter a austenita, que eu resfriei muito rapidamente, não tenho nem ferrita, não tenho sigma, não tenho carbonetos. Então, eu vou ter um material numa condição maravilhosa para mim. Eu vou ter um resfriamento rápido, só tenho a estrutura austenítica, não tenho nenhuma daquelas fases ruins, nem nenhuma precipitação. E aí a gente vê o seguinte, mas e se eu agora resfriar lento? Né? Se durante a minha fabricação eu resfriar lento? Se durante a minha soldagem eu resfriar lento? Se eu trabalhar com esse material a quente, puxa, eu tenho que pensar então que se eu tiver uma precipitação dos carbonetos de cromo, que é isso que vai mostrar aqui nessa curva TTT, essa precipitação, a tendência dela é, numa estrutura austenítica, eu precipitar em alta temperatura no contorno de grão da austenita. Então, se eu receber um material que ele tem uma estrutura austenítica, né? Aqui tem um pouquinho de ferrita delta também, aqui, ó, tem ferrita delta aqui, e eu tenho um monte de carboneto em contorno de grão. O que isso vai acontecer? Se eu tiver muitos carbonetos em contorno de grão, o carboneto ele é uma fase que consome muito cromo, né? Porque eu não vou ter o carboneto de ferro no aço inoxidável. Por quê? Porque o carbono ele é mais ávido pelo cromo do que pelo ferro. Então eu não vou ter um carboneto de ferro, eu vou ter um carboneto de cromo. E na hora que eu precipito um carboneto de cromo, a quantidade de cromo que eu uso para precipitar é muito grande. Então, se a gente olhar aqui um carboneto no contorno de grão, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui está o XX que está mostrando aqui, XX, que vamos ver um carboneto aqui no contorno do grão, o que vai acontecer? Se eu tiver um carboneto no contorno de grão, e aí eu vou ter o seguinte, a matriz do material tem 18 de cromo, aqui a gente vai ver que aqui eu vou ter 18 de cromo. Eu vou andando aqui, ó, eu vou ter 18 de cromo, 18 de cromo, 18 de cromo. No carboneto em si, olha, eu chego a 80% de cromo. Mas se eu joguei 80% de cromo aqui e eu só tinha 18, com certeza uma região adjacente aqui foi empobrecida. Então é isso que está mostrando. Aqui nessa linha XX, aonde eu passo por cima de um carboneto, o carboneto tem muito alto cromo, mas adjacente ao carboneto eu tenho muito baixo cromo. Então o material que tenha 18 de cromo, ele baixa o teor de cromo abaixo do que seria o mínimo para ser um aço inoxidável. Então é como se ao redor do contorno do grão eu não tivesse mais um aço inoxidável. É como se eu tivesse um material que vai sofrer um processo corrosivo, né? Então, com uma determinada taxa. Então, é isso que pode acontecer. Eu entro com material no meio corrosivo, aonde eu tenho carboneto ao redor do carboneto, eu vou corroendo, e essa região é exatamente um contorno de grão. Como é um contorno de grão, o que vai acontecer é que daqui a pouco essa corrosão pelos contornos de grão, ela vai soltar os grãos, e o material vai ter um processo de corrosão intergranular, onde o processo é rápido. Por quê? Porque é como se o material não fosse aço inoxidável nos contornos de grão. Então você vai perdendo os grãos. Isso acontece se eu sensitizar o material durante a soldagem, se eu sensitizar o material durante a fabricação ou se eu sensitizar o material durante a própria operação em alta temperatura. Desde que eu esteja numa faixa de temperaturas tal em que esse precipitado vá se formar, porque ele ficou um determinado tempo dentro da faixa em que o material poderia precipitar o carboneto de cromo. E aí é importante dizer o seguinte, que precipitar o carboneto de cromo baixando
a concentração de cromo abaixo dos 12%, isso se chama sensitizar. Esse é um fenômeno metalúrgico. Agora, corroer, isso se chama corrosão intergranular. Então, nem todo material sensitizado vai corroer, depende do meio. Se o meio não for corrosivo, ele não corrói, né? E sensitizar envolve que eu tenha o grão totalmente contornado, porque se ele só tiver um pouquinho de precipitação, a corrosão ela inicia, mas ela para, porque eu não vou ter uma continuidade aqui que me dê, a partir da superfície, um processo corrosivo, tá? Então, se eu vou trabalhar quente, em temperaturas acima de 500 graus, eu tenho que tomar cuidado, porque a própria operação pode levar o material a ter a precipitação dos carbonetos em contornos de grão e o material vai sensitizar. E aí a gente vai ver que se o material que eu vou botar para trabalhar quente, ele pode sofrer um processo corrosivo, porque o ambiente vai ser corrosivo, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu não vou querer usar um aço que não seja estabilizado. Os ácidos estabilizados são o titânio e o nióbio. A gente vai ver aí à frente o que o titânio ou o nióbio vão fazer para um aço inox austenítico estabilizado. Na verdade, o que eu vou querer é liberar o cromo. Como eu quero liberar o cromo, se eu forçar que o carbono combine ou com titânio ou com nióbio, eu vou liberar o cromo. Eu vou deixar o cromo em solução. Porque o meu problema é que o carbono vai precipitar. O carbono é que está sendo saturado. Só que aí, quem ele vai buscar? Entre o ferro e o cromo, ele prefere o cromo. Mas entre o cromo e o nióbio e o titânio, ele vai preferir aqueles que têm maior afinidade. Tá? Então, a gente vê o seguinte, isso aqui é corrosão intergranular de um material sensitizado. Tá? Mas não necessariamente um material sensitizado sofre um processo de corrosão intergranular, depende muito do ambiente. Agora, o que é exatamente eu ter as curvas de solubilidade para diferentes carbonetos, né? Eu vejo que os carbonetos de titânio ou de nióbio, agora aqui eu estou com a temperatura do material aqui, e aí a gente vai ver que os carbonetos de nióbio ou de titânio, eles precipitam em mais altas temperaturas. Então, muitas vezes, o que eu vou fazer, que essas curvas solvos aqui, eu vou buscar colocar alguns elementos que vão precipitar em mais altas temperaturas e que vão ter maior afinidade com o carbono, e com isso eu vou buscar estabilizar, que é exatamente isso aqui. Um aço 321, ele é um aço que, se você olhar a quantidade de titânio dele, você vai ver que ele não tem uma quantidade de titânio definida. A quantidade dele é, no mínimo, 5 vezes o teor de carbono. E se você colocar um aço 347, que ele é um aço ao nióbio, ele também não tem uma quantidade definida. A quantidade dele é, no mínimo, 10 vezes o teor de carbono. Como esses valores aqui, quando a gente vê numa especificação um valor único, é o valor máximo. Então, não necessariamente eu preciso ter 5 vezes esse teor. Eu preciso ter 5 vezes o teor real da liga. Tá? E o que vai acontecer? A gente vai ver que os carbonetos de nióbio ou de titânio, se eu pegar agora a temperatura, tempo e as transformações, eu vou ver que os carbonetos de cromo, eles vão precipitar em temperaturas mais baixas. E os carbonetos de nióbio ou de titânio, eles vão precipitar em temperaturas mais altas. Então, o que acontece? Se eu solubilizei o material lá atrás e eu não der um tratamento chamado de estabilização, e eu colocar o material na faixa de temperatura de 500 graus, então eu solubilizei, bum! Aí agora eu coloco a temperatura de 500 graus. O que vai acontecer? Não adiantou nada eu ter colocado o nióbio ou o titânio, porque nessa faixa de temperatura, entre 400 e 800, que é a faixa das precipitações dos carbonetos de cromo, quem vai precipitar é o de cromo. Então, antes de eu colocar o material nessa condição, eu preciso dar um tratamento de estabilização perto dos seus 900 graus. Então, eu solubilizei, estabilizei e agora eu vou colocar em serviço.
E aí o que acontece? Como eu consumi o carbono livre para o nióbio e para o titânio, eu não vou mais precipitar o carbono com o cromo, porque ele já foi consumido antes. Então os ácidos austeníticos estabilizados, que são aqueles que vão trabalhar a quente, eles precisam receber esse tratamento térmico de estabilização antes de entrar em serviço. Porque se quando eu solubilizei, eu deixar o carbono livre e agora você colocar numa temperatura baixa, que não forma o de nióbio de titânio, ele vai formar o de cromo. Então não adiantou nada eu usar um aço estabilizado se eu não der o tratamento térmico de estabilização. E uma coisa importantíssima da gente entender é que essa estabilização ela não é requerida como uma especificação básica da STM. Então você tem que usar um requisito adicional lá, né, suplementar, justamente para pedir o tratamento de estabilização. Então, às vezes o pessoal que usa esses materiais 321 e 347 não sabe, ele vem na forma solubilizada, mas ele não pode vir na forma solubilizada, você tem que pedir ele para vir na forma solubilizada e estabilizada, né? Porque você tem que dar esse tratamento térmico para consumir o carbono livre com o titânio e nióbio e não deixar o carbono para que ele venha depois a sofrer a sensitização, porque ele vai ser colocado numa temperatura baixa, onde não vai formar o nióbio e o titânio. Tá? E aí a gente chega nesse ponto que é o quê? A gente tem os ácidos austeníticos, e nos ácidos austeníticos o que eu desejo para esse material é uma estrutura austenítica, e aí eu recebo um material que ele já foi projetado para segurar essa estrutura austenítica, ou seja, eu tenho uma composição química que junto com um tratamento térmico de solubilização ou de solubilização e estabilização, eles vão me dar essa característica específica de ter o material na forma austenítica. Mas aí depois eu vou fabricar, eu vou conformar, às vezes eu quero fazer uma calota, alguma coisa, aí eu coloco na temperatura um pouquinho mais alta, bom, aí eu começo a impor outros ciclos térmicos e aí eu começo a destruir aquela estrutura daquele material que foi projetado para ter aquela estrutura totalmente austenítica. E dependendo das composições químicas que a gente tem e dependendo do uso do material, eu posso começar a degradar aquelas propriedades. Tá? E aí vamos só pensar o seguinte, quando eu vou trabalhar em baixa temperatura, quando eu vou trabalhar em alta temperatura ou quando eu vou trabalhar em ambientes corrosivos. A gente já viu que eu tenho elementos que estabilizam a austenita, eu tenho cromo que quanto mais alto for, melhor para mim em termos de resistência à oxidação e resistência à corrosão, mas eu não posso ter estruturas indesejáveis. Então é a própria coisa metalúrgica. Eu tenho que balancear aquela composição química de tal forma que eu tenha uma estrutura 100% austenítica. Sem fase sigma, sem fase delta, sem precipitados, sem carbonetos, sem nitretos. É isso que eu preciso ter no material. E agora eu vou soldar. Então vamos pensar para baixa temperatura, para alta temperatura e para ambientes corrosivos, quais são as características dos aços que eu tenho. Tá?